Sejam bem-vindos ao Bem Temperado Podcast, onde cada entrevista tem pitadas de muita curiosidade e diversão. Eu sou Marcos Souza e nossa entrevista de hoje traz um tema que mexe com o brasileiro todo ano, a tão temida declaração de imposto de renda. Para tirar muitas dúvidas na reta final do prazo de entrega, agora no fim do mês, recebemos o consultor contábil José Benício. Benício, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Benício, eu vou apresentar o nosso convidado, José Benício de Oliveira Neto, aracajuano, bacharel em Ciências Contábeis, atua na FF Consultores Assessoria Contábil, como consultor e gestor contábil de pessoas físicas e jurídicas. Muito importante em países como o Brasil ter o consultor, porque a tributação faz parte do nosso dia a dia em tudo, vocês não têm noção como é. E mais ainda, nesse momento, que a sua atuação é muito importante por conta da declaração de imposto de renda. Então hoje vai ser uma entrevista bem esclarecedora, mas para começar a nossa entrevista eu queria te perguntar, fazer até uma consultoria. O que eu gasto com Rivotril por ano? Eu posso ter isenção de imposto? Sim, dependendo se for decorrência do tratamento, tá? Boa vivência nesse país maluco. Sim. As despesas, já adentrando já no assunto, boa noite a todos, ao pessoal, a plateia que nos assiste. Esses gastos médicos dedutíveis, desde que eles venham de maneira direta, tá certo? Para que você tenha causa uma doença ou algo do tipo, sim, podem ser dedutíveis. Não necessariamente o da farmácia com remédio, mas dentro do tratamento, sim. Para a gente começar, então, um papo mais sério, vamos dizer assim, eu queria entender, que todo mundo pergunta, que raios é imposto de renda, por que existe esse maldito imposto de renda? Isso. Entrando de maneira ampla, o imposto de renda ele existe, tá certo? Para que sejam tributadas as empresas e as pessoas físicas. Especificamente estamos falando das pessoas físicas, do imposto de renda de pessoa física. Então o que acontece? O imposto de renda é a nossa obrigação anual de acerto de conta com o fisco. Lembrando que nós, o ente passivo que paga o tributo, ele é obrigado a prestar conta. E o que acontece? Especificamente o IRPF, que é o imposto de renda de pessoa física, tá? Ele é feito anualmente e a gente tem essa obrigação de prestar contas com o fisco. Não só a pessoa jurídica paga tributo, mas a pessoa física também. Então, assim, é de suma importância que anualmente a gente preste essa conta com relação à vida e os ganhos da gente, o que é feito com o nosso patrimônio de maneira geral. É porque as pessoas confundem, falar assim, mas eu já pago imposto, eu comprei um picolé, tem imposto. Sim, ganhar também dinheiro tem imposto. Sim. Nós pagamos, isso é verdade. O que acontece? O imposto de renda, ele basicamente, popularmente falando, o leão, ele morde os nossos ganhos salariais. De maneira básica. Tem outras questões que a gente vai adentrar conforme o decorrer da conversa, mas principalmente nossos ganhos salariais, as rendas advindas de prestações de serviços, recebimentos de empresa, fora as movimentações patrimoniais que também devem ser tributadas. Então, assim, o governo, para sobreviver, o ente ativo do tributo, ele precisa ter a fonte de renda. E a fonte de renda somos nós, pessoas físicas e as pessoas jurídicas. Então, assim, é inevitável. Quando a empresa tem um produto, vamos falar assim, um refrigerante, ele tem um custo de produção, tem a sua margem de lucro e tem o imposto. Então, isso que faz o preço final. Sim. A pessoa jurídica com o produto, tá lá o imposto. Isso. Eu, como pessoa física, ganhei dinheiro, eu tenho um imposto. Então seria basicamente isso aí. Basicamente muito comum, as pessoas nem olham contra-cheque direito, né? Nem entendem como funciona, não analisam. Infelizmente, assim, é um perfil do brasileiro a ausência da informação. É até esclarecedor a gente estar aqui debatendo isso com vocês, aproveitando o espaço que vocês dão a gente, para que isso seja muito claro. Na figura do contador, ele ser procurado e ele ser acionado anteriormente. Entender as obrigações que as pessoas físicas possuem, a gente como pessoa comum. Geralmente a gente trabalha somente de maneira já paliativa, quando já aconteceu. A forma preventiva, ela não ocorre, a busca da informação. Então, o que acontece? A gente tem um déficit de informação, de busca da informação. A gente não vê isso na escola média, tá? Nem nas graduações. A gente não vê educação financeira. Então, assim, geralmente a pessoa se forma, é um graduado,
tá? Possui nível superior, mas ele não entende que a partir, de acordo com a tabela progressiva do imposto de renda, a partir de 2.259, ele já tem que pagar tributo. Então, assim, geralmente ele se assusta quando vê o desconto já no seu contra-cheque, ou como os antigos mais diriam, no seu leirite. Então isso é assustador. Se você for analisar, grosso modo, ninguém sabe disso. Então, assim, tem coisas básicas no imposto de renda que muita gente não sabe e até se assustam quando nos procuram. Então, assim, é maravilhoso o espaço dado por vocês para que isso seja até esclarecido e para que a gente perca um pouco desse receio e desse medo e entender que o contador é um profissional de segurança e ele serve como uma mola de cuidado, um colchão para proteger você mediante essas questões não só tributárias, mas na vida em geral, para que você possa programar e você possa fazer isso de uma forma cuidadosa, para não ter surpresa. Eu achei interessante você falar isso, porque parece, Vinícius, que parece não, é atestado, é um problema do brasileiro. Ele só procura um médico quando está morrendo, ele não faz o preventivo. Ele só procura um advogado quando a coisa está feita. Sim. No caso de vocês, que são os consultores contábeis, procurar para saber se aquela movimentação que eu vou fazer não vai me gerar um problema, porque numa hora dessa, você pode até chegar e falar para o cliente, falar, aqui você vai pagar imposto. É melhor você fazer assim. Não vou pagar. Aí cai na receita, aí vem uma multa muito maior justamente por ter evitado. É até, como eu tinha dito, é muito comum o americano. O americano eu conheço pessoalmente, né, por vivência nos Estados Unidos, de ver lá que a pessoa física tem um contador. Quando eu conheci isso, eu achei estranho. Caramba, a pessoa tem um contador. Ele tem ali para ele saber onde está gastando, como ele vai... vamos dizer assim, expor ao governo seus rendimentos e também até tendo controle, porque o governo também, vamos falar assim a nível geral, o governo falha. Então, se você tem a documentação, você fala, você está me tributando errado, porque os documentos estão aqui. Sim. A gente não guarda papel, né? Sim. É um costume, assim, é uma briga, assim, que a gente, como classe, assim, os amigos, né, que a gente trabalha, que são da área, que a gente dialoga muito, a gente tenta muito quebrar esse paradigma do acesso à informação. Ter essa ferramenta. A gente pega muitas questões que o contador ele é buscado só para fins de pessoa jurídica. Então, assim, há muito no Brasil enraizado isso, que o contador... Só trabalha para a empresa. Ele só trabalha para a empresa. Então, assim, o escritório contábil ele é muito buscado quando há necessidade já de uma abertura de empresa ou quando está crescendo um empresário que precisa contratar mais funcionários para que sejam feitos esses cuidados com folha de pagamento, etc, etc. Então, assim, o que acontece muito é a gente entender a formação da pessoa física nesse sentido junto ao contador para que não aconteçam falhas, evite. A gente pega muito caso, assim, por exemplo, de pessoas físicas que possuem casas, acabam alugando, ainda não sabem da obrigação do chamado carnê-leão. Então, assim, são dúvidas que podem acontecer durante o nosso bate-papo, que seria bom esclarecer, mas, assim, já tocando nesse assunto, caso venha a ser tocado. Então, assim, tem muita movimentação que as pessoas não sabem, que geram essas obrigações. Tem muito funcionário que recebe esse desconto de imposto de renda retido na fonte no contra-cheque, mas ele teve a retenção e ele não sabe que ele já poderia declarar e aquele valor que foi retido ele ter restituído, por mínimo que seja, em torno de 100, 150 reais, 200, 300 reais, você não teria a obrigação da declaração anual, não entra nesse ajuste, mas você poderia muito bem, esses 300 reais que você teve em algum mês, que você recebeu a mais, tá? Por exemplo, férias, um exemplo, no sentido que eu digo, o contra-cheque vem um pouco maior, tá? Porque tem alguns casos de recebimento de renda que são isentos. Mas eu queria dizer assim, aumenta, imposto de renda retido na fonte, o que é que acontece? Você tem algo a reter, você não seria obrigado a declarar, mas aqueles 200 reais que foi retido ali, você teria restituição no ano no calendário posterior. Ou seja, tem dinheiro aí perdido. Tem dinheiro ali perdido e acaba que você não sabe. E o governo, ele não se manifesta. Ele não vai dizer a você que você está errando no sentido do seu recebimento. Ele não vai ligar para você ou vai notificar você para dizer, eu tenho dinheiro a dar a você. Prova viva foi recentemente o caso das restituições de valores bancários, mais de bilhões,
deixados em conta que os brasileiros não têm acesso. Então, assim, é uma coisa que o médio brasileiro não tem acesso à informação. Nós estamos falando aí de governo, mas é um órgão específico, né? A Receita Federal, né? Sim. Muita gente acha que Receita Federal é para cuidar de importação, aquele pessoal que está no aeroporto para olhar minha bagagem. Se eu trouxe mais de um iPhone, mas a Receita é o órgão que faz essa regulagem, né? Sim. O que é que acontece? Dentro do ente ativo, a gente tem essas subdivisões das questões tributárias. É bom até comentar, sem tentar estender muito, porque é um outro assunto, a questão do tributo. Então, assim, o tributo ele é dividido. Ente ativo que cobra, ente passivo que paga, mas aí a gente tem as taxas, tem os impostos. Então, assim, nessa área, nessa escala, que a gente diria de pessoa física, quem cuida é a Receita Federal. Então, assim, são 3 entes que nos cobram de maneira ativa: o município, o estado e a União. E a União através da Secretaria da Receita Federal, que nos cobra. Então, assim, município, empresas prestadoras de serviço, Estado, empresas que possuem o comércio em sua atividade, e a União, tanto a empresa de serviço como a de comércio, e também a pessoa física. Então, assim, a União, ela abocanha tudo de uma maneira geral, está dentro está contido nesse grupo, e a Secretaria da Receita Federal cuida da pessoa física, que nós estamos debatendo agora. Vamos entrar então nessa questão. O imposto de renda, porque falar dele ele é muito complexo. Até eu vou lembrar, assim, os mais antigos, meu pai é contador, ele assinava um negócio chamado Revista IOB. Sim, meu pai também. Então, assim, praticamente, aquele bloco que ele tinha, todo mês ele tinha que jogar fora porque vinha coisa nova. Sim. A lei aqui no Brasil, ela não assim, não é que seja vitalícia, ela não é duradoura, ela é volátil. Sim. Mas vamos entrar nesse aspecto agora. Imposto de renda acaba agora dia 31 de maio. Sim. Todo ano a gente tem que fazer. Ou seja, brasileiro deixa tudo para o fim do prazo, quando você podia já organizar. E é bom que você vai me ajudar a tirar essas dúvidas, né? Sim. Mas assim, quem efetivamente tem a obrigação de fazer o imposto de renda? Vamos lá. A grosso modo é porque tem algumas regras que elas vão variando ano a ano. Né? Vão surgindo mudanças na legislação, como você bem disse. Um exemplo delas é agora a questão da tabela progressiva do imposto de renda, que até 2 salários a gente acabou ganhando a isenção. Então, o que é que acontece? De um ano para outro, acaba que vai variando as obrigações. Assim, para eu não elencar a regra toda, porque assim, entra produtores rurais, entram pessoas que investem em bolsa. Então, assim, a gente vai tentar não atingir todo mundo, porque é bem extenso. Mas, assim, a grosso modo, as pessoas assalariadas que receberam até R$ 33.800. Quem recebeu acima disso, de renda tributável, né, salários, a grosso modo, e movimentações patrimoniais que deveriam pagar isso, a gente declara. Aí a gente pode entrar também, de maneira secundária, no outro grupo, que é pessoas que tiveram rendimentos isentos de até R$200 mil, acima de R$200 mil, também tem que declarar. Benício, me dê um exemplo de um seguro recebido, que é isento, rescisão, é isento. Então, assim... Loteria. Declara. Você já recebe a loteria já descontado do imposto. Aquele valor que entrou, fonte, mas o primeiro mês de renda... Mas você tem que declarar, porque você paga lá na caixa, você paga exclusivamente na fonte. Já é retido. Em tese, você recebe a loteria... Não prêmio divulgado. Se você ganhar 100 milhões, não é 100 ainda milhões. vai ter o desconto, você vai receber já o imposto de renda retido na fonte já descontado, mas você tem que declarar. Sim, se alguém da nossa plateia tiver ganho, tem que declarar, procure o contador. Então, assim, aí a gente adentra na questão dos rendimentos isentos, R$200 mil, que a gente acabou de falar agora, atividade rural, a partir de R$169 mil, quem teve lucro e quem teve prejuízo também tem que declarar, porque esse prejuízo pode ser dedutível. Então, assim, além disso, quem teve movimentação patrimonial de bens móveis e imóveis acima de R$800 mil, esse patamar também subiu, era menor, tá? E pessoas que trabalharam com renda em ações que tenham tido uma movimentação maior que R$40 mil ou ganhos líquidos acima de R$20 mil. Então, a gente tem que declarar. Então, elencando de maneira mais sucinta, 90%
do pessoal que declara é por conta do salário. Acima de 33.800 você declara. Tá? Mas você fala o salário porque existe aquele documento que o governo sabe que você... Sim, sim, Eu vou até chegar lá na frente numa coisa Sim. que vai ser uma modernidade para o nosso imposto de renda, mas a gente tem muita informalidade. Aquela sim. pessoa informal tem aquela uma banca de feira bem Sim. sucedida, bombada, Sim. mas ela não tem, né? Emite nota, vende ali. Sim, sim, sim. A conta bancária entrega ela? Entrega. É bom Entrega. isso. Sim. É bom deixar claro para a nossa plateia, quem nos assiste, que sim, entrega, porque o que é que acontece? Hoje o sistema é totalmente interligado. E hoje, inclusive, com inteligência artificial, a gente tem cruzamentos feitos de maneira bem rápida. Tem uma declaração acessória chamada DIMP, que a Secretaria da Fazenda, em trabalho com a Receita Federal, ela cuida. Então, o que é que a Receita Federal, junto com a Secretaria da Fazenda, fazem? Elas têm praticamente em tempo real a movimentação financeira e bancária. Então, assim, muita gente, a legislação, ela tem os valores, os tetos definidos para essa movimentação. Pessoa jurídica 5 e pessoa física 2. Mas o que é que acontece? Não se atreva a confiar nisso. Aquela perguntinha básica que é feita, disfarçada pelo estado de nota da gente, que é a seguinte: você quer seu CPF na nota? Não deixa de ser também uma busca. É importante você, como contribuinte, exigir de quem você compra a nota, porque a nota te protege, mas também essa emissão com o seu CPF, ela exige para que você seja monitorado. Não adianta a gente aqui negar para sua plateia que o intuito do governo é também saber o que você gasta. O dispositivo do imposto de renda, ele trabalha com a entrada da sua receita, mas também com a saída. Então, assim, não deixa de ser contabilidade, ativo e passivo. A gente não quer ser tão didático aqui, mas assim, o que é que acontece? Quando a gente tem esses recebimentos informais e tem as declarações acessórias, esse dinheiro hoje, com a criação do Pix, o dinheiro em moeda, em espécie, físico, a circulação decaiu de maneira gigantesca. Então, assim, hoje o governo e a Secretaria da Fazenda têm em tempo real as informações bancárias suas, seus extratos. Quando você movimenta, ultrapassando como pessoa física, uma movimentação mensal acima de 2, você já vai ser entregue pela DIMP. E hoje, todo e qualquer comerciante, mesmo que seja informal, ele possui a sua maquineta. Ele precisa da maquineta. Tem que entregar. Então, o que é que acontece? A própria operadora da maquineta dele declara para o governo através da DIMP, que é uma declaração acessória, que quem possui essa atividade de financeira, em seu KNAI, KNAI, pessoal, para quem não sabe, é o Código Nacional de Atividade Empresarial. Então, o que é que acontece? Se no seu KNAI, no seu CNPJ, no famoso cartão CNPJ, possui atividade financeira, se você é uma operadora de crédito, você vai ter a obrigação de fazer a DIMP. Tá? Então, você envia para o governo a movimentação dos seus clientes, dos usuários da maquineta. E o governo tem isso. O que o governo não tem é um aparato físico, tá? Para que isso seja fiscalizado e seja exigido. Não tem auditor, né? O Brasil é um país de dimensão continental. Poderia claramente ser um continente. Então, o que é que acontece? Não tem auditor para cuidar disso, mas pode ter certeza que essa sua informação sua está lá retidinha. Só não tem um auditor que vai poder chegar lá, analisar e falar assim: Marco, você aqui está fazendo de maneira errada. Eu quero o seu tributo em cima disso. Você está movimentando muito. Sim. Respondendo a sua pergunta. Porque o comerciante informal, ele está comprando produtos, insumos e está vendendo. Então, assim, sai da conta bancária para comprar e entra na conta bancária quando ele vende. Então, aquilo ali vai alertando. É uma modernidade boa e ruim, né? Porque você não tem mais como fugir. Mas também, se a gente tivesse, assim, a devolução para a sociedade do que a gente paga e vai para o tributo, seria perfeito. Você falando, eu vou fazer uma tabela de perguntas, mas aí tem uma coisa que a gente escuta muito na hora da declaração. Primeiro, quem está admissível para fazer, vamos chamar assim, para fazer imposto de renda, mas existe as famosas faixas de isenção, aquela faixa que a pessoa chegou nesse patamar aqui, dependendo do que você é, você não paga. O que seria isso?
Faixa de isenção que você fala da tabela progressiva do imposto de renda. Isso. Na verdade, é o seu rendimento mensal. A partir de 2.260, você já paga. Então, assim, começa a partir de 7,5%, podendo chegar a 22,5%. Então, na verdade, a pergunta é quando não pagamos. Menos do que isso. Porque, assim, a isenção na pessoa física, ela vai nesse ganho mensal. Aí o que é que a gente faz? É uma conta básica. Pega 2.260 Vezes 12. vezes 12, é o que é que acontece, que são 2 salários mínimos referentes ao ano calendário de 2024, que é bom salientar para a plateia da gente, que o que é que acontece? A gente declara em 2025 os fatos contábeis que aconteceram em 2024. Então, assim, o salário mínimo em 2024 era 1.412. Aí, com o reajuste que foi dado em 2025, 2 salários, tá? 1.000, né? 512. Isso, que dá os 33, né? Que a gente comentou há pouco. Então, o que é que acontece? A isenção da gente é basicamente essa. As outras isenções, aí a gente já entra num patamar, digamos assim, de CPFs e de pessoas que já possuem algum tipo de moléstia, algum tipo de doença, que são questões de que a gente fala, a legislação ela fala de moléstias graves. Então, neoplasma, que é câncer, enfim, que a gente pode depois comentar. Fora isso, isenção de imposto, não. Você teve o recebimento salarial, não tem muito o que fazer. O que a gente tem em contrapartida são as possíveis deduções, tá? Que a gente vai comentar no decorrer da conversa do diálogo. A gente tem, assim, vários tipos de renda, né? A gente tá falando muito do salário. Sim. Mas duas situações que sempre me chamam a atenção. Sim. O aposentado, ele tem que declarar. Sim, tem que declarar porque a isenção do aposentado, ela é somente de um salário mínimo. O que exceder um salário mínimo já é tributável. Então, assim, a depender da aposentadoria dele, o que é que acontece? A gente tem que fazer essa partição, tem que dividir. Um salário mínimo vezes 12, o que exceder de aposentadoria é tributável, só é isenta isso. E essa isenção, ela só ocorre, óbvio, é porque, assim, é triste falar isso devido à Previdência brasileira, porque, assim, essa isenção só é permitida para pessoa que é considerada idoso, acima de 65 anos, 65 anos ou mais. Então, se você for um aposentado, você não teria direito a essa questão. E tem uma outra que é muito comum, a gente tem pessoas que vivem, tem como única fonte de renda, aluguel, por exemplo. Ela não trabalha, ela só tem ali aquele depósito mensal de um aluguel. É um erro que muita gente deixa de declarar, né? Vai ser tributável. É o que a gente estava falando, a questão do carnê-leão. Porque recebíveis tributáveis, onde o imposto de renda incide, a gente tem a obrigação de fazer a declaração de imposto de renda. E o rendimento de aluguel é um rendimento tributável mordido pelo imposto de renda. E o que é que acontece? Teve o recebimento de aluguel, o respeita a tabela progressiva do imposto de renda. Bom salientar para quem nos ouve e nos vê também, que ele aprenda a ter a tabela do imposto de renda como uma informação comum, como o telefone do Corpo de Bombeiros, como o telefone da CIOSP. Então, assim, você tem que saber a tabela do imposto de renda que está em vigor no seu país, para que qualquer tipo de recebimento que você tenha, você saiba que ele será mordido pelo imposto de renda. Basicamente, quase todos os recebimentos vindos dessa troca de alienação, de venda ou de algo que exceda 2.259, você vai pagar imposto de renda. Então, assim, o aluguel, ele também está dentro disso. Então, se você recebe o aluguel, você também já cai, você é tragado, tá? Para a tabela progressiva do imposto de renda. Então, se o seu aluguel ultrapassar 2.259, você tem que gerar o carnê, uma guia de DAF, que ela terá o vencimento no último dia útil do mês subsequente. Então, muita gente acha que quem recebe aluguel vai fazer esse tratamento contábil agora na declaração de imposto de renda, no ajuste anual. Mas não, o ajuste anual, ele é uma obrigação, mas o seu aluguel, ele é recebido de maneira mensal. Então, o seu tributo você tem que entregar de maneira mensal. Descontado na folha de pagamento. Isso. Então, e muita gente não sabe. Então, uma dica para vocês que tem aluguel, vamos lá, relembrar, você só lá declarar que recebeu 12 meses de aluguel, já se ferrou. Porque você não pagou. Está sendo feito errado. Quem faz assim, veja,
dizer que é errado não significa que você não possa fazer. Muita gente declara sim, a esmagadora maioria, mas está declarando errado. Você tem que fazer o recolhimento através do programa do Carnê-Leão, mensalmente. Janeiro, você paga no último dia útil de fevereiro. Fevereiro, último dia útil de março. Você já paga essas guias, você armazena e você guarda. E tem um aplicativo chamado Carnê-Leão, que ele retroalimenta o seu ajuste anual, o seu aplicativo do imposto de renda de pessoa física do ano calendário. Então, o que é que acontece? Quando você já fez o pagamento de maneira mensal, tudo correto, você vai exportar o arquivo que o próprio programa do imposto de renda ele restaura como se um backup fosse e já alimenta. Carnê-Leão já vê o que você pagou, já deixa tudo organizado. Então, assim, muita gente não sabe. A gente ainda sofre muito com isso. Isso vale também para quem paga o aluguel, né? Sim, para quem paga o aluguel, a importância é declarar e entender a questão da imobiliária. Porque se você tem um aluguel através da imobiliária, a parte da imobiliária, a declaração, você declara em campos distintos, tá? E isso também o governo trata de maneira distinta. Agora, quem também recebe através de imobiliária, é bom deixar claro, é isento a parte da imobiliária. Por isso, você também saber distinguir. Tanto quem paga como quem recebe tem que fazer tudo com cuidado, tem que ter o maior cuidado. Principalmente quem recebe de imobiliária. Quem recebe de imobiliária, a parte recebida da imobiliária é tratado em um campo da declaração, e a parte que você fica no outro. Então, assim, você tem que ter cuidado. Por quê? Porque a parte que você fica com a imobiliária, que você paga a título de comissão, ela não vai para a base de cálculo do tributo, tá? Fica de fora. Uma pergunta, Vinícius, que é interessante de te fazer, fugindo um pouco, a gente, só ouvindo assim, a gente parece que declara imposto de renda, receita, ela é uma vilã. Mas eu acho que ela tem um papel também importante, que você vê uma pessoa que tem um determinado um trabalho, você sabe mais ou menos onde ela trabalha, o salário dela, não é que você tem acesso ao contra-cheque dela, então sabe mais ou menos o padrão. Mas ela tem bens que não são compatíveis. Com a renda declarada. Mesmo estando no nome dela, é nessa hora que a Receita pode encontrar um crime, né? Sim. Uma lavagem de dinheiro, Sim, porque existem bens, como é que a pessoa ganha 3 mil reais por mês e tem um carro de 500 mil no nome dela? Por exemplo, isso chama atenção. É uma coisa que a gente observa muito e tenta explicar para quem não nos procura e procura os contadores de maneira geral, é que, assim, o imposto de renda, a principal informação que a Receita tem, muita gente que preenche, faz isso de maneira sozinho mesmo, ele acaba fazendo, não procura um profissional e não se atém a essas questões, que isso é de conhecimento, de estudo também, mas também de experiência, de trabalho, de conversas com auditores, de palestras, enfim, da educação profissional. Então, o que é que acontece? O campo que é mais importante no seu imposto de renda é o chamado evolução patrimonial, e muita gente não se atém a isso. A evolução patrimonial, no resumo da sua declaração, você tem que olhar o quanto mudou a sua declaração de um ano para o outro. Porque geralmente quando sua declaração ela é mais simples, ela tem menos informação, você está ali só o seu recebimento, seja o seu salário, seja um rendimento recebido da sua empresa ou algo do tipo. Então, assim, o que acontece nessas evoluções patrimoniais gigantes, a Receita Federal trabalha por patamar. A declaração, quando você faz ela até 1 milhão, o próprio aplicativo te pergunta. É porque muitos amigos contadores e profissionais em geral acabam atendendo uma demanda de uma parcela de clientes que não tem rendimentos e não tem esse patrimônio grande. Mas quando você chega no imposto de renda e ultrapassa 1 milhão, ele já mesmo, o próprio aplicativo já lhe avisa, olha, o seu rendimento é acima de 1 milhão. Então, assim, ele já te dá sinais que a sua prateleira junto à Receita Federal, ela foi mudada. Então, assim, quando a gente adentra, acontece muito, tá? Principalmente, não sem querer contar segredos para a Receita Federal, esposas. Acontece muito. A esposa, às vezes, não tem renda, e tem patrimônio. E tem muito patrimônio. Eu já peguei casos, assim, de patrimônios de beirar 3, 4, 5 milhões. E a mulher não ter renda nenhuma. O marido compra nome da esposa. Compra nome da esposa. Aí você se depara com imposto de renda, a parte de bens, dá 2 ou 3 páginas de bens. Jet ski, carro,
casa em condomínio fechado e a esposa não tem renda. E assim, a gente explica. Isso aqui é um prato cheio para a Receita. Eles vão exigir a comprovação da origem desse bem. Numa situação dessa, Vinícius, eu posso estar comprando e vou comprar um carro para a esposa, Sim. saindo da minha conta, mas Sim. eu posso, na minha declaração, botar tal veículo foi comprado da minha conta, saiu para comprar o carro, foi para o nome de uma pessoa, como se fosse uma doação? Veja, o que é que acontece? A Receita trabalha muito, o tributo, ele trabalha, é o que eu comentei há pouco, da entrada e da saída do recurso. O imposto de renda é muito disso. No começo do imposto de renda no programa, informação, cadastro do contribuinte e logo embaixo tem rendimento de pessoa jurídica e rendimento de pessoa física. Ele é autoexplicativo no que a Receita quer em ordem. Então, assim, ela primeiro quer entender de onde advém a sua renda. Só tem duas fontes de renda que você tem. Ou você recebeu o seu dinheiro da pessoa jurídica, alguma pessoa jurídica, ou de alguma pessoa física. Não tem outra fonte de renda. Então, assim, atividade rural, por exemplo, tem alguma atividade com algum abraço, digamos, legal, algo justificável. Quando você dá esse exemplo do carro, a Receita analisa a titularidade. Você comprou o carro, beleza, mas foi posto no nome de quem? A nota fiscal foi emitida no nome de quem? Então, assim, se você compra o carro com o seu recurso, o ideal é que o carro seja colocado no seu nome e sua esposa apenas o utilize e ele esteja na sua declaração. Por quê? Porque ele veio com sua renda. Sua renda foi construída, já vem sendo construída dos últimos anos. Vem sendo acumulada. Então, o que é que acontece? Quando você pega o seu recurso, tá certo? E você transfere para sua esposa e ela compra o carro e esse carro, ele está flutuando, isso já fica uma lacuna no seu imposto de renda. Isso não é saudável a longo prazo. Porque o que é que acontece? A gente pega muito esse exemplo. Chega um momento que você vai vender esse carro. Esse carro vai ser depreciado, as máquinas se depreciam. Então, assim, você não vai manter esse carro, a não ser que ele tenha um valor sentimental para você, por mais de 10 anos. É muito difícil o brasileiro hoje manter um carro por mais de 10 anos. A gente sabe que não é a realidade, né? A não ser que seja um carro, enfim, que, como a gente comentou sobre questões sentimentais. Então, na hora que você for vender, se essa pessoa for declarar, que é uma premissa dela, porque ela quer declarar, porque ela quer justificar a entrada e a saída de recursos no imposto de renda dela. Aí ela vai declarar dizendo que comprou de você, mas está no nome de quem? Está no nome da sua esposa? Está no nome de quem? Então, o que é que acontece? O ideal é você fazer da maneira correta para que caso você caia na malha fina, e a queda na malha fina, ela não acontece somente por conta desse carro. Você pode cair numa malha fina por uma outra questão. Uma despesa dedutível, por exemplo, uma nota fiscal médica ou odontológica que você colocou no seu imposto. Só que o médico não declarou. O médico não declarou, você caiu na malha, mas o auditor estranha. Caramba, estou vendo aqui uma movimentação porque quando você cai em malha, é isso também que é bom salientar para todos que nos ouvem e nos veem, que quando você cai em malha, você não vai ser analisado pelo motivo que caiu em malha. Toda a sua declaração vai ser analisada, principalmente se o auditor perceber indícios, que é o que você comentou. Porque hoje, com a tecnologia, que a gente vai aproveitando, já comentando, a gente tem muito o que a gente chama de declaração pré-preenchida. Então, assim, é bom tocar nesse assunto, porque é uma ferramenta muito boa que a Receita disponibiliza para a gente, que ela trabalha nas funções das declarações acessórias que todas as empresas transmitem para ela. Porque quem tem CNPJ é obrigado a declarar para a Receita certas movimentações e pagamentos que são feitos pelas empresas. As empresas pagam as pessoas físicas. Quando você utiliza o benefício da declaração pré-preenchida, a Receita Federal pegará essa declaração, que foi feita por um CNPJ, por uma pessoa jurídica, e vai dizer aqui, Marcos recebeu do CNPJ, do Bem Temperado, R$100.000. Automaticamente ela já vai jogar que você recebeu R$100.000. Então, o que é que acontece? O cruzamento de informação hoje é formidável nesse sentido. O auditor recebe mastigado. Ele sabe a sua vida. Quando ele digita seu CPF, ele vê suas movimentações. Ele tem acesso à DIMP, que a gente comentou há pouco, que tem toda a sua movimentação bancária. Ele tem acesso à antiga
tá certo? Que hoje é a FDRINF, ainda esse ano calendário, mas ano calendário que vem é a FDRINF, que é a antiga DIRF, que são as declarações de pagamentos e retenções na fontes que são feitas. Então, assim, ele recebe praticamente mastigado o dever de casa. Ele vai receber isso tudo seu, ele sabe. Então, desde um carro que você declare, que seja um indício para o auditor, ele pode abrir uma janela para encontrar algo errado, um imóvel comprado de maneira errada, não declarado, e aí é onde adentra. Ele vê um indício e através do indício ele solicita as documentações. Lembrando que nenhuma malha fina, ela trabalha de maneira draconiana. Ela não te trava, ela não te bloqueia. O auditor pede esclarecimento. Ele te dá um prazo. Se dentro daquele prazo você não der esclarecimento, aí ele trava. Ele trava o seu direito de retificar. É o que a gente chama no mundo contábil de autorregularização. Toda malha, inicialmente, te dá um direito à autorregularização. Tá certo? Uhum. Aí, se você não fizer a autorregularização, o auditor diz assim, olha, eu já vi aqui que não tá legal. Tá lá, arrume. Arrume. E se não arrumar? Aí, se você não arrumar, ele bloqueia o seu direito à retificação e exige os documentos físicos. Aí você tem que provar com documento físico. E aí é onde a coisa pega. Porque, assim, ele tem o direito de não aceitar os documentos que você vai apresentar. E se isso acontecer, aí você vai ter que se defender administrativamente e até ter que contratar um advogado ou um contador advogado para que cuide disso, para evitar uma multa ou uma sanção por parte da Receita. A gente falou de algumas das receitas básicas, né? A gente tem o salário, tem aluguel, essas coisas. Sim, sim, sim. Mas uma receita muito moderna hoje é a tal da criptomoeda. Sim, 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 E sim, tem sim. gente que tá achando que criptomoeda não precisa estar declarando. Precisa, Porque precisa. a gente, assim, a gente tira aqueles extratos, né? Por exemplo, Sim. a escola manda. Manda. Mas, não, mas criptomoeda é uma coisa na nuvem. Salientando, aproveitando o que você comentou sobre as escolas, lembrando que os gastos com a educação, eles têm teto, tá? Eles não ultrapassam, não chegam nem a R$ 3.500. Então, assim, gastos, o único gasto dedutível, a sua dedução que ele permite que não tem teto é o com saúde. Então, assim, educação tem teto. Então, você pode ter gastado R$ 200 mil com sua família. Só posso. É o teto, tem o teto. Teto por dependente e teto por titular. Não ultrapassa. Mas vamos nessa Voltando pra questão. A criptomoeda, criptomoeda. que as pessoas estão achando, por sim, não, uma coisa virtual, não vai ser vigiada, né? Porque o que é que aconteceu? A criptomoeda deu um boom. Na verdade, todo mundo quer mudar de vida, né, Marco? Então, assim, tudo que acontece, todo mundo sonha que, na verdade, a gente fala criptomoeda de maneira generalizada, mas o boom foi através do Bitcoin. Então, assim, inicialmente o Bitcoin, lá em meados de 2009, 2010, quando começou um Bitcoin a ser aceito para comprar uma pizza, era uma alegria. Então, assim, até mandar um alô para Pedro, é sócio da gente, da FF, ele investiu e o primeiro carro dele foi através de Bitcoin. Ele pegou o boom do Bitcoin, super inteligente, Pedro. Então, assim, o que é que acontece? O Bitcoin, as pessoas hoje têm essa fantasia da mudança de vida. A Receita Federal, ela trata da seguinte maneira: movimentações com Bitcoin acima de R$ 5.000, você já tem que declarar. Movimentou em 2024 mais que R$ 5.000 com Bitcoin, você tem que declarar, tá? E os ganhos com Bitcoin, eu tô falando Bitcoin, mas criptomoedas no geral. Ganhos acima de R$ 35 mil também. Então, o que é que acontece? Movimentou criptomoeda acima de R$ 5 mil e teve ganhos com criptomoeda acima de 35, você tem que declarar, tá? Então, o pessoal tá achando que tá livre. Não pode. Aproveitando o ensejo, já falando sobre ações. R$ 40 mil, declara, tá? E lucro líquido acima de R$ 35 mil também declara. É a obrigação. Tem ações. Se não tiver, desculpe, perdão, Marco, mas não tive o ganho. Mas se você teve um outro motivo, por exemplo, o salário ultrapassou, recebeu R$ 35 mil, mas possui ação, você pode declarar o que a gente chama de custódia, que é a posse. Tá lá só como bem, tá declarado. Então, ele tá lá parado, Sim, você tá mexendo. É. Mas a gente também tem um outro tipo, assim,
Vamos entrar agora na parte dos gastos, né? Sim, sim, sim. A declaração de imposto de renda é o que eu ganhei, tô entendendo? Não, o que eu ganhei, o E que eu para onde gastei. vai, O que sobrou tem uma caixa. Se tiver Sim, fora dela, eu pago. isso, perfeito, perfeito. Você falou de um muito importante que o brasileiro, lamentavelmente, que não deveria ser assim, a nossa rede de saúde ela é insuficiente em uma parte. Até quem é CLT tem um plano de saúde que a empresa paga, mas não é ele que declara, quem declara é a empresa. Mas outros Isso. pagam do seu bolso o plano de Isso, saúde. isso. Quando não é o plano de saúde, você tem que pagar um médico, Isso. tá? Você diz que esses gastos com médicos, com a saúde, ela Sim, não há teto para dedução. Lembrando que a gente não pode misturar, tá? Dedução com restituição. Muita gente acha, e é bom esclarecer aproveitando a audiência, que você ter gasto médico, eu tive uma cirurgia, gastei bastante. Tive uma internação, gastei bastante. Vou ter algo a receber? Não, você não vai ter. Dedução apenas deduz a base de cálculo do seu tributo. O que vai fazer você ter restituição é pagamento de imposto de renda, que você pagou no ano calendário anterior. Então, assim, se você pagou imposto de renda no ano calendário anterior, você vai ter algo a restituir. Mas se você não teve nenhum tipo de retenção, como no caso, o carnê-leão do aluguel, por exemplo, você só vai ter a sua base de cálculo zerada. Você não vai ter nada a receber. Então, assim, muita gente acha que tem muito gasto médico, aí chega no contador e diz, caramba, eu não vou ter a receber. Por que eu não vou ter a receber? Gasto médico não faz com que você tenha a restituir. Ele apenas altera a sua base de cálculo. Aí, com base nos outros dados declarados, são esses dados que podem ou não te dar restituição, tá? Só salientando. E voltando para essas questões médicas, a grosso modo, despesas diretas, tá? De gasto médico. Planos de saúde, odontologia, medicina comum, exames. Salientando, gente, estética. Estética não estética não conta. entra, não é saúde. Não é saúde. É bom falar pro pessoal. Mas assim, não é. Se a gente falar uma cirurgia plástica, depende. Se ela for uma cirurgia reparadora por acidente, exemplo, bariátrica. É feita a bariátrica, tá certo? E as cirurgias plásticas aconteceram em decorrência da bariátrica para a reconstituição do seu abdômen. Sim, pode ser considerado. Porque silicone, é uma extensão. Não. Botox. Não. Mulheres, botox não entra na dedução do imposto de renda. Seria muito bom, mas não. Mas você falou quando eu perguntei na inicial, foi remédios. Eu tenho um tratamento contínuo. Por exemplo, meu pai, ele é diabético e cardíaco. Ele tem medicamentos de uso contínuo. Sim. Por conta da condição de saúde dele. Esses medicamentos que ele gasta. Vamos lá. É onde a gente adentra na subjetividade. Remédio não é dedutível. Regulamento de imposto de renda, legislação seca, não. Mas se você comprovar que está dentro do tratamento essas medicações, você joga e você pode brigar administrativamente com a Receita. Na verdade, essa é a minha opinião profissional e técnica, sim. Desde que você comprove, por exemplo, uma cardiopatia, uma moléstia grave. Aí a gente adentra na continuidade, nos laudos médicos. Você ter laudos para caso você caia em malha, você comprovar que aquela medicação ela é necessária para que você se mantenha vivo. Então, assim, aí a gente tem casos de defesa e de ganho junto à Receita Federal. O home care entra nisso? Sim, o gasto com home care, sim, é dedutível. É despesa direta para fins de saúde. Aí o que é que adentra? Toda a estrutura nesse sentido que a gente vai fazer, volta a dizer, a gente está falando de Brasil, a subjetividade aqui é tremenda. Se a gente falar de legislação, é como eu estou falando o exemplo do remédio, para não dizer assim, poxa, esse contador está dizendo que remédio é dedutível. Não é dedutível. Mas assim, por exemplo, uma pessoa que vive do remédio e tem um tratamento contínuo, terá laudos, eu recomendo que se coloque dentro do laudo e até se converse com o médico para que essas despesas estejam declaradas junto até as notas fiscais, os recibos médicos adentrando, fazendo todo o arcabouço do seu tratamento. Entendeu? Porque, por exemplo, quem tem um neoplasma, quem tem um câncer, as medicações de câncer, se você não conseguir de maneira pública, são caríssimas. Então, assim, o que é que você vai fazer? Não vou declarar porque é um remédio, um contador
vai dizer a você, não, remédio não é dedutível. Mas aí você vai falar com seu médico, vai pedir com que esses laudos sejam dados e essas medicações façam parte do tratamento, que você está custeando o tratamento. Para que isso, numa análise subjetiva por um auditor, no caso de queda em malha, você comprove. Porque o que é que acontece? Eu tive aqui um gasto de 10 mil, de 15 mil. Desses 15 mil, 3 mil foi só de remédio. E você, com o laudo médico, provar ao auditor, doutor, o médico somente não resolvia o meu caso. O remédio faz parte do tratamento. Para que isso seja acatado pelo auditor. Como eu digo, essa decisão você cai em malha, é muito aberta. Você cai em malha, você vai ter que ter documentos factíveis para que o auditor acate o que você deseja. Vinícius, porque hoje nós vivemos numa modernidade de algumas doenças mais comuns. Então, pessoas com problemas psíquicos têm ansiedade, têm burnout, precisam do remédio contínuo, porque se elas não tiverem, pessoas com depressão, pessoas que passaram por tentativa de suicídio, essa parte ele pode... Sim, o tratamento. Ele gastar ali... O tratamento, veja, como eu disse a você, a modo frio, legislativamente falando, os remédios não podem. Porque até a gente, terminando essa explicação, a gente entra num gasto curioso que a gente é muito perguntado, eu também vou falar. Só que depende do diálogo com o profissional que está cuidando de você. Que isso seja dialogado, que você diga, doutor, não faça laudos para mim. Tem que haver esse diálogo entre a classe médica. A gente entende que tem alguns tratamentos que acaba que você tem eles de maneira pública, você chega, às vezes não tem, não generalizando, que toda unanimidade é burra. Então, o que é que acontece? Nem todo médico, ele vai te dar atenção, assim como outros profissionais. Mas você ter o cuidado de dizer, doutor, o remédio é necessário para o meu tratamento, é a extensão do meu tratamento, e você ter um documento para que você possa utilizar isso. Porque não adianta você botar só um gasto, tanto que no imposto de renda, lá no pagamento efetuado, que é onde a gente coloca, e é onde o sistema entende o que é dedutível ou não dedutível, não tem a opção de remédio. É tratamento com médico. Aí na descrição é que você vai colocar o que é. Você pode, por exemplo, na descrição, explicar tudo e você, por exemplo, você teve um gasto de 10 mil. Lembrando que você tem que ter todos os documentos, tá? Todas as notas fiscais, toda a parte pertinente. E lá na descrição, você fazer todo esse desmembramento e colocar para chegar ao denominador comum. Caso caia em malha, você ter o laudo dizendo, doutor, a extensão do meu tratamento, doutor, a gente fala com o auditor, doutor, é uma extensão, eu preciso da medicação. Aí ele pode pegar e brigar com você e dizer bem assim, não, mas aqui na legislação do RI está dizendo que medicamento não é dedutível. Mas você com o laudo e você provando, entrando... Esse medicamento é fundamental para a manutenção da vida. Sim, para a manutenção da vida, entendeu? Então, assim, Brasil, né? O Benício, vamos imaginar, nós estamos aqui no mês de maio, mas as pessoas estão fazendo a declaração 2024. Isso. Ano que vem, a gente pode trazer o Benício de volta aqui. Vamos tentar fazer uma ideia assim. Vocês estão assistindo agora, vamos entrar agora na seção dicas. Isso, dúvidas. Vamos pegar... não dá mais para você arrumar 2024 quem está na bagunça, mas dá para se preparar para 2025. Porém, assistindo aqui, tirando algumas dúvidas, mas no início do mês de maio ele já lançou, já botou no sistema. Sim. Ele pode fazer uma declaração para corrigir, que a gente chama retificadora, porque ele lançou alguma coisa errada. É possível ainda. Sim. Mas vamos partir do início. Vamos começar o meu ano base 2025, imaginando 2026. Ok. O que eu preciso já começar a guardar como pessoa física? O CLT, seus contra-cheques. Isso. Não vai entrar naquela história assim, tira a nota de tudo. Vai comprar um pão, tirar a nota de tudo. Não pessa entrar também nesse parafuso. Senão vai ficar maluco. Vai na feira, eu só quero tomate e tiver não nota. Pode, assim, 1984 é só um livro. Então a gente precisa ter nossos rendimentos declaráveis, que são, começa primeiro pelo... Declaração, pelo contra-cheque. Despesa médica... Fui para um médico, paguei um médico, pegar o recibo. Recibo é válido, né? Porque vai estar o CNPJ ou o CPF do médico.
quem tem, por exemplo, pagamento de pensão alimentícia, Sim, ele precisa ter esse documento? Importante salientar. Na verdade, nos últimos 2 anos, houve um aumento gigantesco de queda de malha por conta da pensão alimentícia. Tanto que o aplicativo, agora ele já pede o número processual e não pedia. Muita gente não sabia disso. Foi você falar, deixa eu contar a minha história. Gente, eu vou contar a minha história. Eu tenho 2 filhas, eu pago pensão alimentícia. Eu caí ano passado. Sim. 2022 e 2023. Isso. Eu fui cair na malha fina e tive que explicar que era pensão alimentícia. Antes de entrar nesse assunto, eu queria falar, para acabar não esquecendo, para quem é apaixonado por animais. Gente, ainda, apesar do cadastro, já está disponibilizado pelo governo de pet, não é dedutível. Daqui a pouco eu vou querer bebê reborn. Porque senão... Vai ter bebê reborn, viu? Tá bem, é bem polêmico, pra gente não adentrar. É complicado. Logo, logo a igreja vai ter pedido de batizado. Então, assim, o que acontece? Só para falar que, assim, é uma questão que é muito por conta dessa questão do cadastro é questionada. Voltando para a questão da pensão alimentícia. A Receita só aceita as pensões que têm o cunho judicial e os acordos que foram legalizados. Pronto, aconteceu isso comigo. Eu tive que levar a sentença. Eu tive que levar. Então, o que acontece? O que você paga de pensão alimentícia é dedutível, desde que ela esteja legalizada. Então, a gente tem muito acordo de pensão alimentícia que é feito de maneira, o famoso boca a boca, por fora, extrajudicial. Então, o que acontece? A Receita não está aceitando mais. Então, é muito bom salientar para todo mundo que tem questão de pensão alimentícia, é dedutível, mas você tem que ter o número do processo tudo direitinho, organizado e separado, porque, veja, mesmo você declarando, colocando o número do processo no aplicativo, transmitindo, você pode sim cair malha e o auditor exigir, principalmente pensões alimentícias que são altas, porque tem muita gente, assim, tem casais que têm uma condição financeira melhor, que ele paga a pensão e paga uma babá, paga uma cuidadora ou algo nesse sentido. Então, o que acontece? Isso tem que estar muito claro que ele só vai permitir o abatimento da sentença do que o juiz disse para você pagar. Se você pagar coisa por fora, porque, por exemplo, você paga 5 mil, 3 mil é da pensão, 2 mil é do salário da babá que você paga. A parte, nesse sentido, se não está na sentença, você não vai poder deduzir. Entendeu? Então, assim, é muito bom deixar isso claro. Pensão alimentícia do que realmente está formalizado. Tem que estar batendo valor por Sim, valor. tem que estar batendo valor com valor. Que tipos de notas são importantes eu ter ao longo do ano? Eu falo, comprovação de gasto. Sim. Quais são as mais comuns? Vamos lá. O que acontece? A sua pergunta ela é maravilhosa, quer abrir um leque para uma resposta que é bom a gente conversar. Quando a gente adentra no aplicativo do imposto de renda, muita gente não sabe disso e às vezes os contadores não explicam isso para os usuários da contabilidade, para quem vai fazer o imposto de renda. É muito bom deixar claro que nós temos 2 métodos de declaração. O método simplificado e o completo. É bom entender isso. O método simplificado é um desconto de 20% que o governo dá na sua base de cálculo do que você pagaria, limitados a 17 mil reais. Então, assim, se sua base de cálculo é alta, mas ultrapassa 17, seu desconto vai ser 17. Quando você opta pelo simplificado, você tem um desconto de 17 mil na base de cálculo do tributo que você pagaria, tá? E com isso, o governo diz, beleza, você quis o simplificado, eu não vou pedir comprovação de nada, você não precisa lançar nem despesa, nem só mesmo a parte salarial e acabou-se. Você não precisa comprovar nada na declaração, nada. O desconto simplificado é isso. Você lança para deixar organizado, mas o governo, assim, eu lhe dou com a mão, você me dá com a outra. Então... eu confio em você. Vou confiar em você, como eu disse, limitada a 17 mil. Se a sua base de cálculo ficou inferior, o desconto, um exemplo, na base de cálculo sobrou 3, 4, 5 mil, você não vai restituir. Vai ficar zerado. Nem você paga, nem o governo lhe paga. Fica um jogo 0-0, um empate. Então, o modo completo
ele trabalha exclusivamente com despesas dedutíveis. Só é bom você declarar, porque tem muita gente que vai lançando tudo e no final só olha o que ficou melhor no canto, porque quem está nos vendo no aplicativo, quem não conhece, no final tem método simplificado e método completo. Você escolhe se tem a restituir ou não. Então, assim, você não tem que usar só esse quadradinho. Você tem que entender como funciona o dispositivo. E o método completo, ele funciona e ele existe para pessoas que têm muitas receitas dedutíveis. E as principais, saúde, educação, dependentes. São as principais receitas dedutíveis. E é bom também salientar, cuidado, gente, dependente. Quando o dependente tem fonte de renda, às vezes os filhos da gente não completaram ainda, tá com 18, 19 anos. Começa a trabalhar. Tá trabalhando e essa renda dele é somada ao do titular. Então, muito cuidado se for colocar, tá certo, esses dependentes. Lembrando que também é bom fazer um adendo. Dependência só pode utilizar se você tiver a guarda real dos dependentes. A guarda. Muita gente utiliza, por exemplo, afilhado. Afilhado não é dependente, se você não tiver guarda. Então, assim, não lança como dependente quem realmente, de fato, não é dependente. Questão de idosos. A legislação, ela é clara que você deveria ter a curatela. Porque curatela nada mais é do que a guarda de quem é já de maior. Então, assim, o que é que acontece? Não é o que a gente verifica. Então, assim, vai botar uma avó ou algo do tipo, a Receita pode sim exigir de você a comprovação da dependência. Não costuma, porque geralmente a gente utiliza idosos como dependente e nossos pais. Como o auditor, ele tem a boa vontade de ver ali, já na sua própria identificação, sabe quem é seu pai e sua mãe, ele não vai exigir documentação de você nem nada que comprove. Nesse caso seria assim, eu cuido do meu pai, eu estou cuidando do meu pai, por exemplo. Isso. Ele recebe a aposentadoria, mas eu transfiro para minha conta porque eu tenho que estar pagando a despesa dele. Aí é justificável. É justificável. Mas estar atento, né? É bom a gente ter isso em mente. Então, a pergunta que você me fez, voltando para ela, o que é que acontece? Método completo e método simplificado. A gente tem que entender, volta para o que eu pedi, que é aquela questão do almanaque. Entender a tabela progressiva do imposto de renda. Para primeiro entender se eu vou ter a obrigação ou não de declarar. Sabendo isso, eu sei se eu sou obrigado ou não a declarar. A partir do momento que eu sou obrigado a declarar e que eu já sei o que é simplificado e o que é completo, aí eu já parto para a documentação. A gente vem no organograma, eu sei que é muito complicado do dia a dia da gente. Caramba, Benício, eu tenho um filho para cuidar, eu tenho que estar cuidando disso, eu tenho o meu trabalho para tocar. Eu não vou. Para isso, adentra a nossa conversa inicialmente, nosso diálogo, para que as pessoas físicas percam o medo de conversar com o contador, para que ele seja assessorado nesse sentido. Que você entendendo isso, se você tem um perfil simplificado ou um perfil completo, você automaticamente já vai saber o que você precisa armazenar, para você não sair assim um pouco atordoado, pegando tudo que é documento para armazenar sem necessidade. De forma errada, sem necessidade. Assim tá? Também, né? Isso. O que acontece, por exemplo, a gente está falando aqui de declarar, e é uma parte bem complexa, que aí eu vou lá no final da entrevista eu vou falar. Sim. Mas assim, eu declarei errado, eu omiti uma informação, sim. A Receita pega, ou eu não declarei. Chegou dia 31, eu não fui lá enviar. Quais são as consequências para a pessoa física? Pronto. Primeiro que é bom salientar que muita gente não sabe disso. A gente tem direito, de maneira administrativa, a 5 retificações. Mais que isso, você tem que fazer o pedido administrativo junto à Receita Federal justificando o porquê. Então, assim, muita gente acha que as retificações são ilimitadas. Não são. Então, gente, atenta. 5 retificações. Vamos tentar ser preciso nas informações. Se a gente estourar prazo, tá? O que é que acontece? A Receita Federal, ela multa declarações transmitidas após o prazo. Se você for declarar após, tá certo? Esse prazo, você vai sendo autuado. Basicamente, R$200 a multa. Desde que a sua declaração, ela seja pequena e não tenha tributo a recolher. Tendo tributo a recolher, a Receita pode cobrar, tá?
uma porcentagem em cima desse tributo a recolher, além dos R$ 200 por entrega em atraso. Há a multa por entrega em atraso e há também isso. É menos que 200, eu arredondo para 200, porque quando você gera guia, aí diz assim, Benício, diga o valor exato, R$ 170. Mas, geralmente, quando você vai retificar, tem juros e multa, Selic. Então, você nunca vai pagar o valor que está na legislação. Você sempre vai pagar mais. Essa história de, porque a multa é barata. Não, isso vai criando um histórico ruim para a pessoa. Não pode. Porque quando você vai declarar pós-prazo, veja, geralmente quem declara pós-prazo é porque tem alguma necessidade. Compra de imóvel, comprovação de renda, comprovação para um aluguel, para você alugar uma casa, faltou isso. Então, assim, vai gerar a multa por transmissão, porque hoje você tendo em vista a realidade brasileira, qual é o aluguel de uma moradia boa que você não ultrapasse o imposto de renda? Então, assim, a gente volta para o que eu disse da tabela. 2.259. Uma moradia com qualidade, infelizmente, a realidade do país da gente, a gente sabe que não é essa. Então, assim, a gente tem muita gente morando de aluguel numas moradias que são inferiores a esse valor. Mas, assim, há uma pessoa que já tem um perfil da obrigatoriedade de declaração, ela vai morar num aluguel maior que 2.500. Fácil. Então, o que é que acontece? Entender esse benefício, a tabela progressiva, e entender que você vai declarar em atraso, você vai pagar a multa. Então, assim, muita gente só se depara, caramba, agora eu vou precisar declarar. Você pode, na verdade, se você já sente que você tem esse perfil, declara dentro do prazo e depois você retifica. Okay. Ou até isso, muitos profissionais também, a gente está... Vou citar exemplo, pessoas que dependem de informes de terceiros, de empresas ou de governamentais. Declara dentro, zerado, sem informação. Assim que receber a documentação, retifica. Qual corrigindo. Prazo? Depois do término, agora dia 31. Não tem prazo para retificação. Desde que você não caia em malha. Porque assim, óbvio, se você tiver um rendimento alto, vamos lá, você é um médico. Você trabalha para uma maternidade pública. Ou você trabalha para um hospital público. Aí você vai ter um rendimento na casa de 100, 200 mil reais. Ultrapasse muito. Aí o setor acabou não dando isso para você a prazo, ou está com informação divergente e você foi no setor para corrigir. Acontece muito, isso é bem comum. Então, o que é que acontece? Transmite, logo depois você retifica, porque você não vai ser autuado. Você só vai gerar o imposto que você tinha deixado de gerar. Porque isso pode acontecer, por exemplo, vou dar um exemplo, um arquiteto. Sim. E aí ele lembra e fez vários serviços, mas então tem um que eu não estou lembrando o valor. Então ele declara, procura achar o documento com o valor e ele vai lá e corrige. Sim. Eu tô querendo fazer a propaganda, mas é muito importante você estar falando. Eu tenho um contador, um consultor contábil, vamos falar uma nova modernidade das nomenclaturas. Sim. Porque ele já cuida da minha empresa. Sim. Então, assim, ele já tem todas as minhas informações lá. Aquele extrato que a gente recebe no início do ano, que as empresas mandam, que é importante. Ali tem... Aquele extrato é bom porque ele já tem os dedutíveos. O informe de rendimentos. Isso. Então, facilita para mim. Mas a gente tem falado muito aqui, você já colocou, eu também... A importância da gente ter na pessoa física esse hábito. Sim. Porque depois que tá feito, você vai pagar multa, as multas são altas, malha fina é ruim. Existe a possibilidade de ter bloqueio bancário de conta por alguma coisa assim? Não, veja, o bloqueio eles não fazem nesse sentido. Vamos lá. É bom salientar porque assim, a Receita Federal... ela trata da seguinte maneira: se você tiver imposto a receber, tá? Aí, e tiver algum débito com a Receita Federal, a sua restituição, ela é abatida. Então, assim, é muito bom a pessoa entender que quem tem imposto a restituir, quem teve imposto de renda retido na fonte, ou quem pagou imposto de renda que receberia na declaração, mas tem algum débito em aberto com a Receita Federal, ele é abatido. Vou dar um exemplo que acontece muito. Você tem algo a restituir, mas você tem uma empregada doméstica cadastrada no E-Social no seu nome. Se você está em atraso com os pagamentos das guias, ele já abate. Ele faz esse abatimento automático. É até uma questão justa para o empregado. Aí o que acontece é o seguinte: esse tipo de bloqueio e essa sanção financeira, ela só vai acontecer no seguinte momento.
você cai na malha, aí você é pego e é constatada que o que você fez teve intenção, você quis sonegar, ele te autua. Além do tributo, que ele recalcula, o auditor, ele recalcula a base de cálculo sua, ele recalcula mesmo. Ele faz e mostra o histórico, recalculando a sua base de cálculo, tirando a informação que você não poderia ter usado, que ele considerou errônea. Aí ele recalcula. Além do recálculo da base, do tributo aumentar, ele joga a multa por cima. Então, assim, a depender do ato e do fato, as multas podem chegar até 120%, tá? Não é só 100% não, até 120%, a depender do que seja feito. Então, o que é que acontece? Feito isso, vai gerar um valor. Aquele valor fica na sua conta corrente. Muita gente também não sabe essa informação, não só para pessoas físicas, mas para pessoa jurídica também é importante. A Receita Federal, ela trata ela como se fosse uma espécie de banco na questão tributária. Você tem a conta corrente e você tem a PGFN, que é a Procuradoria Geral. Então, assim, o seu tributo, quando ele está vencido, ele fica na conta corrente. Após 3 meses, a Receita Federal pode encaminhar para a PGFN para que ele seja executado. A mesma coisa é a pessoa física. Então, o que é que acontece? Você está em dívida com a Receita, você não pagou, ele já pode ser transferido para a PGFN para que seja executado e isso seja pago. Então, o que é que acontece? Aí é que advém os bloqueios. Mas a Receita Federal não vai bloquear a conta sua. Ela só chega nesse nível depois de todo o processo da PGFN de te cobrar, de tentar executar para que haja o bloqueio, tá? O que acontece é o seguinte, seu CPF fica negativado, sua situação fica irregular e as sanções que você tem são várias. Não assumir concursos públicos, não poder abrir conta bancária, ter algum bloqueio por parte do banco, porque isso é contrato com o banco, não é a Receita. Por isso que eu estou dizendo, a Receita não faz isso. Mas se quando você faz a abertura na conta, aquele famoso botãozinho que a gente clica, eu aceito os termos, lá dentro do seu contrato bancário tem dizendo que se o CPF ficar irregular com a Receita, ele pode sim bloquear a conta. Aí você tem a falsa sensação que foi a Receita que bloqueou. Não, o banco te bloqueou porque o seu CPF está irregular. É diferente. São fatos jurídicos distintos. Vamos puxar aqui o jeito do brasileiro, deixar sempre para a última hora. Sim. Mas quem é organizado tem uma vantagem quando ela declara assim que o governo libera? Sim, tem, porque a vantagem é a análise mais rápida. O que acontece com você, principalmente se você tiver imposto a restituir. A gente tem uma ordem de pagamento, né? São idosos, pessoas com moléstias graves e após essa fila, digamos assim, a gente chega nos que declararam primeiro. Então, assim, o governo trata como prioridade o idoso. Então, assim, as filas de restituição, elas são seguidas da seguinte maneira. Idosos com moléstias graves, quem possui moléstias graves e depois o público em geral. Aí já não adentra por idade, já adentra por envio, por velocidade no envio. E também quem utiliza a chave Pix, quando a chave Pix é o próprio CPF, que você só pode usar o Pix para restituição nesses casos, também acelera. Então, assim, você ainda tem uma prateleira um pouco melhor se você usa a chave Pix para restituição. A gente falou aqui uma coisa que é muito importante. O brasileiro gosta de dinheiro, quem não gosta de dinheiro, mas tem lá o famoso a restituição. Então, a restituição é trazer de volta para minha conta o que eu paguei de imposto sem necessidade. Sim. Mesmo assim, por mais que eu faça a declaração certinha, a Receita pode errar na hora de me tributar? Sim, veja. Na verdade, a Receita, a gente chama isso de lançamento por homologação. É uma questão tributária. A competência era dela. Não era para a gente declarar e criar prova contra nós mesmos, mas é o governo. O governo nos manda, né? É literalmente isso mesmo. Então, o que é que acontece? No lançamento por homologação, acontece a seguinte questão. Ele tira a competência dele de gerir isso e de dizer aqui, eu já vi que você errou, Marcos. Então, você está errado. Aí ele faz o seguinte, não, eu não vou gastar minha energia. Eu vou pedir que Marcos me declare. Eu vou olhar se Marcos errou para eu punir Marcos por uma declaração que era obrigação sua. Basicamente, o lançamento por homologação é isso. Então, o que é que acontece? Quando ela nos obriga a declarar, sim, pode acontecer do auditor exigir, a gente adentra naquela questão da gente declarar, provar e o auditor não aceitar. Por isso, depois de muita briga, é uma guerra gigantesca, foi criada agora a obrigação
dos profissionais da área de saúde fazerem todos os seus recibos através da plataforma da Receita Federal. Você tem que entrar no ECAC, que é o Centro do Contribuinte, quem é dessa área, se cadastrar primeiro, você tem que autorizar o seu CPF ao uso desse aplicativo, para depois você baixar esse aplicativo no seu celular ou no seu tablet, lembrando que ele não tem uma versão para desktop. Então, assim, profissionais da área de saúde, tablet e celular, para que você emita o seu recibo já diretamente no aplicativo da Receita, para não ter esse perigo de acontecer isso que a gente está conversando, o seu recibo não ser aceito. É uma confusão gigantesca. Milhares de pessoas que fazem tratamento psicológico, fisioterapia. É assim, do auditor, não. Eu quero que você comprove. Você chega lá com um simples recibo, só com o nome do seu CPF, o seu nome e o médico dizendo que teve, que você pagou aquilo, ao ponto de auditores pedir comprovação conta corrente, mostrando que o recurso seu saiu. Sim, você pagou de alguma forma. Quero que você prove como você pagou. Não, mas eu tenho um recibo, eu dei em dinheiro em mãos. Não, a gente não vai acatar. De acontecer com clientes da gente, de não serem, os recibos não serem acatados. Bom, você falou agora de uma coisa, tablet e celular, isso envolve a tecnologia, a gente tem a famosa inteligência artificial. Você como consultor contábil, você acredita que o imposto de renda no futuro mais digital, mais automatizado, vai ser a realidade, vai ficar mais fácil, mais dinâmico? Ou vai precisar ainda da gente estar indo lá todo ano preencher? Na verdade, isso já é uma realidade com a declaração pré-preenchida, né? Vai ser uma novidade. Né? Na verdade, já existe, mas assim, o que aconteceu é que a Receita, ela tá dando assim... não diria premiações, mas estimulando para que você faça pré-preenchida, porque facilita já para auditor, para todo mundo, porque fica tudo praticamente no meu digital, a declaração, não há essa movimentação de informação. Eu só vou confirmar. Fica porque a empresa declarou que te pagou o valor, você usou o método pré-preenchido, a própria Receita Federal vai preencher o seu imposto com aquela informação que a empresa te pagou. Então, assim, para análise da receita, o cruzamento já fica no layout dela. É maravilhoso isso. E com a inteligência artificial, pode ter certeza que sim. Haverá um momento e que o imposto de renda, eu acredito, ele deixará, uma opinião, tá? Eu não sou Einstein nem Jobs para tentar prever. Mas chegará um momento que esse acerto de contas, ele deixará de ser anual. E ele passará a ser mensal. Então, era mais prático, como né? já vai ter em tempo real, ele só existe de maneira anual, Marcos, justamente para que a Receita Federal tivesse tempo de se preparar para receber as informações e analisar. Ele existe de maneira anual, não é porque a Receita gosta da gente, gosta de você, gosta de mim. Ele existe de maneira anual por déficit tecnológico. Então, assim, para dar tempo das pessoas se juntarem, se prepararem, imagine para a Receita como seria maravilhoso esse acerto de conta mensal e esse recebimento mensal. A não existência do dinheiro físico vai ser a melhor coisa. Pronto, a criação do Pix, veja, na verdade isso é basquear. A gente está falando da questão de lei. Toda lei, toda criação, existe efeitos nefastos que eles só vão ser vistos posteriormente, sem politizar nossa informação. Isso aqui é a informação didática. Olha o efeito nefasto da famosa lei das brusinhas. O Correio está quebrado. O que está acontecendo com o Correio é uma consequência da lei protecionista para vetar Shopee, Temu, empresas externas. A gente protegeu a nossa empresa varejista, tá certo? Teve o protecionismo. Qual foi? Ninguém nunca imaginou que ia resvalar nos Correios. O Correio está sem serviço. Está sem serviço. Então, o que é que acontece? É onde Bastiat entra. A gente não sabe os efeitos de uma lei. Tanto os positivos como os negativos. O legislador faz só olhando positivo. Então, assim, a gente só vai saber quando a gente tiver essa lei há 1, 2, 3 anos que a gente entenderá os efeitos colaterais e daí a gente vai tentar trabalhar. Como é que a gente vai trabalhar com o que aconteceu? Aí o efeito pode ser positivo, pode ser negativo. Mas, assim, a gente tem a tecnologia virá, a gente está falando hoje, dia 20 de maio, mas daqui a um ano mudou tudo. A tecnologia veio muito rápida. Nessa situação, facilitar preenchimento, cruzamento de informações, onde vai ficar vocês?
Veja, é um desafio, na verdade é um desafio do mundo moderno. A tecnologia, ela tem essa questão. Então, assim, não só na sua profissão, todas as profissões em geral. É, a tecnologia, ela ainda é operada por alguém. Então, assim, a autonomia, tá? Que aí a gente já entraria nessa parte neural desses cálculos, que já é uma coisa mais praticamente quântica, e vai acontecer. Em algum momento vai. Assim, graças a Deus não atingirá a nossa geração, mas vai ser um desafio das gerações futuras que acontecerão. Então, assim, o que é que acontece? Hoje a tecnologia, ela ainda demanda o controle de um humano. Por mais que você tenha inteligência artificial, ela não é autossuficiente. Vou citar um exemplo. Nenhuma inteligência artificial é capaz de te dar um arquivo pronto com o texto que você fala, por exemplo, de Word. Você entra no ChatGPT, no Copilot da Microsoft, no Gemini da Google. Você diz assim, eu gostaria que você fizesse um arquivo em Word com um demonstrativo de faturamento da empresa tal, projetando 5% de faturamento a partir de 1.300.000. Ela não vai lhe dar o arquivo, ela vai lhe dizer, eu não posso dar arquivo, eu não consigo fazer arquivo, mas ela vai lhe dar tudo em ABNT, tudo para você fazer um Ctrl+C, Ctrl+V e jogar no Word. Então, assim, o que é que acontece? Ainda teremos manuseio. Então, assim, a necessidade do consultor, da gente, ele adentra que a tecnologia, ela precisa ainda de entrada de dados. O tal do output e do input. A gente tem que colocar e a gente tem que tirar. Então, assim, a tecnologia tem que ter um input e a gente tem que colocar o dado. E enquanto ainda tiver assim, a gente vai precisar. E também voltando para a questão da mudança. O governo, ele só pode ser e se basear de maneira legislativa. A lei, isso é muito claro. Se algo não está de maneira objetiva na lei, então crime nem transgressão é. Então, como a gente já tem, assim, muitos anos de legislação, desde que a gente se organizou como nação, então a gente já tem praticamente tudo que existe já está dentro de maneira legislativa, já há previsão. Mas, por exemplo, a gente viu que a questão dos bitcoins não existia. Então, quem ganhou muito dinheiro, se aproveitou, não foi mordido. Então, assim, aí o que foi? Que foi criado correndo de maneira urgente, essa legislação. Tudo que surgir novo de arrecadação, o governo está de olho tá vendo essas CPIs agora aí, porque eu achei legal, foi uma frase que, porque o pessoal está gastando a Bolsa Família com o jogo, aí a pessoa falou, gasta com cachaça também. Sim. Porque não está regulamentado, não está tendo arrecadação, porque é muita movimentação de dinheiro. Movimentou dinheiro, tem que ter o tributo. Tem que ter. Até porque tinha uma pergunta lá no início que eu não te fiz. O governo precisa também dessa declaração para ela ter a arrecadação, porque é a renda do governo para ele poder fazer o país funcionar. Senão não funciona. Como eu disse, assim, a estrutura tributária, ente ativo e ente passivo. O ente passivo é basicamente formado de pessoa física e de pessoa jurídica. Então, assim, a forma de pegar a pessoa jurídica é através das declarações, dos tributos mensais, trimestrais e semestrais que a gente paga e anuais, a depender da opção, caso o lucro real você seja, que é um tipo de tributação para quem está nos ouvindo. Para quem está nos ouvindo, tributação simples nacional, lucro presumido, lucro real. Então, assim, o que é que acontece? Acaba que ele precisa para sobreviver. Assim, as leis de diretrizes orçamentárias dos estados, dos governos, a governança no geral, vive disso, vive de tributo, né? Tem uma coisa que eu acho muito importante a gente salientar aqui, que é assim, nós vivemos num país que ele é extremamente legislativo. Tem lei para tudo, tem regulamentação. Nós temos medida provisória, nós temos lei, assim, são vários... Sim, o normativo, isso. As instruções normativas é muito difícil. A gente está falando aqui de declaração de imposto de renda, que é só um pedaço do mundo contábil. Sim. O que eu acho importante a gente salientar nesse bate-papo é o quão é importante vocês entenderem que um consultor contábil não está só limitado ao imposto de renda. Só a movimentação financeira sem uma orientação técnica de quem está estudando a lei, é importante porque você pode cometer um erro não por
Por intenção, algo intencional. Por desconhecimento. Nós não temos como entender. Pessoal, a gente tá vendo, vocês estão vendo a nossa série com os legisladores, e vai entrar o pessoal do executivo, essas séries que a gente está fazendo sobre política. Entendo que nem às vezes eles entendem o que eles escrevem. Imaginem a gente. Eles falam todo dia escrevendo leis. Não, então, assim, o profissional nessa área, na área do direito, na área do tributo, na área da contabilidade, tenham esse acompanhamento. Eu acho importante a gente colocar isso. Não é só uma propaganda, mas também uma orientação para quem, como eu, que utiliza. O consultor contábil ele tem um papel muito importante em organizar a sua vida, seu funcionamento, para que você não cometa erros que lhe gerem multa, lhe gerem perda, lhe gerem problemas, porque brigar com o leão não é fácil, ele arranha, né? Morde, sim. E morde com gosto. Sim. Na verdade, o leão da gente, brincando, não tem o auxílio de Timão e de Pumba, não, viu? Ele vem pesado. Vem muito pesado. Ele é bem diferente. Que tipo de conselho você daria para quem está assistindo, que vai, por exemplo, ainda dá tempo de fazer o seu imposto de renda, mas vai fazer já no ano que vem uma preparação, procurar o profissional, lógico, mas se organize para que você não tenha fazer tudo em cima da hora, porque eu sei que vai ter gente no sábado. Ah, sim. Sempre 10 horas da noite, virando a casa de cabeça para baixo. E a internet não tá travada, o computador travou. Não, ou mensagens. Hoje acontece muito. Me ajude. Tira essa dúvida. 10 horas da noite do sábado. Os embalos de sábado à noite vão ser maravilha. Quem já fez isso, ou quem vai fazer, não se sinta constrangido, não. Quem está nos assistindo, assim, que tem os amigos que fazem, podem continuar fazendo. Isso não é uma indireta, não. Não, eu achei. Bom, já aconteceu, já. Viu agora a ideia, gente? Vai cair. Dia 31 de maio cai no sábado. Então vão ser embalos de sábado à noite para arrumar o imposto de renda, porque você brasileiro deixou para a última hora. Mas quem tá. Vou ter que fazer, aprendi um pouco aqui, mas é um mundo muito grande, 1h30 não dá pra gente entender. Não dá não, porque assim, se a gente, o regulamento é muito grande do imposto de renda, tem muita coisa aqui que não tem, assim, teria que ser uma websérie mesmo, a gente tem uma série e depois abrir para questionamentos, dúvidas, enfim, é muito, muito extenso, a gente tá tentando condensar no tempo que nos cabe, então assim, procurem contadores, não tenham medo, não procurem contadores, né? Não é só para a vida, não é só para o imposto de renda não, porque assim, em algum momento você precisará comprar uma casa, em algum momento você vai precisar uma comprovação de renda de maneira básica, então assim, você sentar com o contador para fins de diálogo, de entendimento e de uma prévia, de um acesso à informação de maneira preventiva, faz toda a diferença na sua vida. Não é só para evitar. Então, assim, a gente está falando só do imposto de renda, mas a vida da gente é permeada de legislação. Se a gente for analisar do momento em que a gente tira o lixo ao momento que a gente vai transmitir o imposto de renda. Então, assim, a gente tem que respeitar regras. A gente não pode ultrapassar o espaço do vizinho, a gente não pode... Então, assim, você estar instruindo sobre o que é direito e o que é dever, isso facilita a sua vida. E te ajuda a evitar dores de cabeça. Não só na parte que a gente, assim, bate muito no imposto de renda com a questão da punição, mas também para se preparar e até para você entender e evitar despesas desnecessárias. Vou citar exemplos. A gente pega, assim, muito o trabalho da gente, médicos que não sabem que certos descontos, isso, né, a gente está falando, já não é uma parte já do imposto de renda, mas eu vou dar um exemplo onde um contador é importante. Há teto de desconto de previdência. Então, assim, a gente tem muito médico que tem 3, 4, 5 vínculos e ele está pagando previdência para o lixo. Está pagando a mais, sendo que tem um teto, não pode ser descontado mais do que o teto da Previdência. Então, o que é que acontece? Tem médicos que, às vezes, pagam 8, 9, 10 mil reais de Previdência e não era para estar pagando. Por quê? Porque ele não tem esse acesso a essa informação do contador, que ele tinha que chegar, quando atingir o teto, ele mesmo fazer uma declaração para as fontes pagadoras e dizer aqui, ó, aqui não é mais para declarar. Ou se ele for pegar uma nova prestação de serviço, ele dizer, olha, aqui não é mais para fazer desconto de INSS, porque minhas outras duas fontes pagadoras já atingiam o teto. Então, não vou pagar. Então, assim, a importância da contabilidade é também evitar o prejuízo, não só a punição.
E assim, se pudesse falar, era isso. Procurem. Não tenham receio, não. A gente, quando chega ao final, caminhando ao final da entrevista, Benício, a gente sempre faz uma quebrada de tensão. Não, sim. De tensão para perguntar aos nossos entrevistados uma coisa que está bem relacionada ao Bem Temperado podcast. Fica à vontade. Tema. Então, para o contador que está metido no meio de tanto número de calculadoras e papéis. Dá uma quebrada no assunto. Para ele fugir daquele mundo, ele lembra de um prato. Ele lembra de uma comida que ele larga tudo ali por causa daquela comida. Você tem alguma? Sim, tenho. É porque, assim, comida pra mim é muito da memória afetiva. Então, assim, eu já tive o prazer de viajar, de conhecer alguns lugares no mundo, graças a Deus. Assim, é uma realização também de um sonho. Mas, pra mim, tá relacionado ao afeto. Então, assim, por isso que antes de começarmos o café, ele também está relacionado para mim com essa relação. Então, assim, quando eu sento para tomar uma xícara de café, vem, assim, me remete. Então, se você me perguntar, tudo que o café acompanha, seja um bolo, seja um biscoito creme cracker, e as pessoas que tomam o café comigo. Então, assim, a minha última lembrança maravilhosa é de um café. Tá junto a um café, tomando café, comendo um bolo, uma fatia de torta. Então, assim, para mim, o alimento tem essa questão afetiva. Então, se você me pergunta o prato, eu poderia dizer vários. Eu já tive a sorte de experimentar risotos, questões em alguns lugares no mundo. Então, assim, mais o café, a xícara de café com a fatia do bolo, a fatia da torta. Bolinho de ovos, né? Sim. Bolinho de milho. Sim. De maneira simples. E você tá no meio daquela papelada dessa altura com a calculadora e vem uma coisa e você fala, não, velho, vou continuar aqui nessa comida aqui, nos cálculos, esse aqui, tire a parte de mim este prato. Sim. Tem alguma coisa que você não come? Sim, assim, os nordestinos vão me matar, mas nada que advém, assim, de carneiro, boi, o que a gente fala já de miúdos. Os miúdos. As entranhas, não como não venho não. Não vai não. Benício, a gente, aqui 1h30 de entrevista, de bate-papo, para falar justamente nesse tema. Nós estamos agora há 10 dias, gente, no imposto de renda, então dá tempo ainda vocês corrigirem. Dá bastante. E correr atrás, como o Benício disse, tá na dúvida, declare, depois corrija. O importante é não perder o prazo para não ficar feio. Isso. Mas aprenda, não deixa para a última hora. O governo avisa com 60 dias, né? Mais ou menos. Sim. Vai lá e faça. E a gente tem um pouco aqui uma base de muita coisa. É um mundo a gente falar de finanças, de contabilidade. Mas se você tivesse deixar uma mensagem para quem nos assistiu, como um consultor contábil, não só para imposto de renda, mas para uma vida toda, uma vida adulta no Brasil. Sim. Que mensagem você podia deixar? Seria na área financeira. Assim, tem buscar. Hoje a gente tem acesso a bastante ferramentas. Sempre que vocês puderem, busquem essas informações. Hoje a gente tem muitos meios didáticos, redes sociais, tudo. Às vezes eles não se aprofundam, mas busquem estudar, busquem entender, porque essa parte financeira ela é de suma importância. Seus filhos, pessoas próximas a vocês, que entendam essa parte. É super importante a gente entender as nossas obrigações, principalmente no trato financeiro, onde se relaciona com o dinheiro. A parte contábil, se a gente analisar, grosso modo, o contador de maneira conceitual, a gente cuida de patrimônio. Então, assim, o patrimônio tá os bens, direitos e nossas obrigações também. Então, assim, você entender o que você é obrigado faz com que também você entenda até onde o seu direito vai, para que você, dessa maneira, você possa se organizar, você possa, de maneira hábil, não ter dor de cabeça. O quanto de gente acontece de a gente lá, já no trabalho da gente, receber pessoas que vão ter tributos a pagar que não sabiam que teriam que pagar numa venda de uma casa, um ganho de capital, por exemplo, que tem a legislação da isenção da regra da lei do GCAP, do ganho de capital, que dentro de 180 dias, se você utilizar esse recurso para comprar uma nova casa, aí você não precisa pagar o tributo. Mas o que é que acontece? Às vezes você não está nessa obrigação. Então, assim, imóveis até 1 milhão, você paga 15% de tributo. Então, tem muita gente que não tem essa informação. Imagina para uma pessoa que é herdeira, uma pessoa que vai movimentar um apartamento, um imóvel, algo do tipo, e vai ter que pagar a GCAP, uma vez que não é aquele imóvel que ela tem somente.
porque a isenção, quando é o seu único bem, ela também é atingida, você não precisa pagar. Mas, por exemplo, morre um tio ou morre alguém, o seu pai, e deixa aquele imóvel para você, e você não sabe do GCAP, e acaba que você vende o imóvel, porque é uma das falhas do imposto que eu falei há pouco com vocês sobre a questão do ajuste anual, você só vai declarar no ano posterior. Então, assim, você recebe aquele dinheiro daquele apartamento, você gasta aquele dinheiro, ou até vende ou algo do tipo, faz alguma coisa para usar na saúde ou algo do tipo, e você depois, no ajuste anual, se depara com um susto. Você tem que pagar 15% em cima do valor recebido. Então, assim, a importância da informação, da educação financeira. E aí onde adentra o contador. O principal profissional que pode fazer isso, que pode te apoiar e que pode te ajudar é o contador. Ok, gente, recado dado. Nossos convidados sempre deixam uma mensagem para vocês, o quão importante. Então, vocês que entenderam um pouco desse mundo complexo, aproveite esses últimos dias para ajustar seu imposto de renda, fazer a declaração. Na dúvida, procura o Benício na FF, Obrigado. para saber mais. Cria esse hábito. Tem um contador também. A gente não tem o nosso médico, não tem o advogado, contador. Meu pai brinca, Vinícius, que a gente tem que ter na família três categorias. Tem que ter um advogado, um médico e um contador. Mas ele é certo. É importante ter isso. Porque se você precisa do médico para ficar vivo, um advogado para limpar a tua barra e um contador para você não perder dinheiro. Ele fala assim. Mas é verdade, é de suma importância. E lá na FF, assim, os cabeças tem o pessoal, a equipe que nos apoia, né? A gente não pode deixar de falar, mas somos 3, eu, Yuri e Pedro, nós 3 que cuidamos. Então, assim, a gente está disponível para vocês, tudo que vocês precisarem, é só nos buscar. Você que acompanhou a nossa entrevista, agradecer, a gente tem que sempre agradecer nossos patrocinadores, a Tioli e a Casa da Música, sempre presente aqui. Você que está nos dando audiência, gente, vocês estão me surpreendendo com a audiência, viu? Os últimos episódios vocês estão bombando. E isso é muito legal porque você está dando um like, você está compartilhando, você escreveu, não está assistindo, não escreveu, vai lá, se inscreve, dá o like que isso ajuda a subir o vídeo para mais pessoas. Comenta esse podcast que está bombando em Aracaju, viajando pela internet. Agradecer a sua audiência. Essa entrevista, como tantas outras, sempre está na nossa plataforma no Spotify. Toda segunda-feira você vai lá, escuta um pouquinho dela, cria a curiosidade, vem aqui para o YouTube assistir. E como eu sempre digo, muito obrigado. E a gente se encontra próxima semana com mais um episódio com um bate-papo bem temperado. E não esquece, imposto de renda dia 31, não deixe para depois, que vai ter problema, viu? Valeu, pessoal, obrigado, até a próxima semana.